Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Santo Agostinho escreveu que dois verbos construíram dois impérios, o verbo ter e o verbo ser. O primeiro, o império das coisas, das possessões materiais e do poder. O segundo, o império do espírito, das coisas que perduram. Esta quarta beatitude de Cristo expressa uma verdade central e crucial. Quando Jesus disse estas palavras, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, certamente as dirigiu à multidão que o ouvia. A multidão daquele tórrido e abafado dia na Palestina simboliza a grande parada de homens e mulheres de todos os séculos. Aquilo que Jesus disse a eles, diz também a nós, e dirá a todos os mortais dos tempos vindouros. Grande parte daquela multidão era composta de pessoas destituídas de direitos espirituais, sociais e econômicos. A fome deles era muito grande, mas nenhuma de suas necessidades era tão grande como suas aspirações e anseios espirituais. Podemos conceder ao homem liberdade social e econômica, mas se ele estiver sedento de comunhão e amizade com Deus, continuará vivendo como um animal, vegetando apenas. Olhemos para a prosperidade da civilização ocidental de nossos dias. Temos tudo quanto uma época de maquinarias pode facultar e oferecer, e não obstante o tédio e a infelicidade se tem avantajado como nunca, e o nosso moral tem decaído assustadoramente. Qual a razão? Não se acha saciada a nossa fome por Deus. Certo casal visitou um orfanato com o fito de adotar uma criança. Em conversa com o menino que queriam levar, contaram-lhe ao vivo muitas das coisas que certamente lhe dariam. Surpresos, ouviram do menino estas palavras: se os amigos só têm para me dar uma boa casa, vestidos, brinquedos e outras coisas que todos os garotos têm, continuarei sempre aqui mesmo. Daí a mulher lhe perguntou: e o que é que você ainda quer aqui na terra além de tudo isto? E o garoto respondeu: quero alguém que goste bastante de mim. Eis a verdade. Até os garotinhos sabem que não é só de pão que se vive o homem. Mateus 4:4, Lucas 4:4. O coração não se satisfaz com brinquedos, bagatelas e vitrolas. Fomos feitos poucos menores do que os anjos. Hebreus 2, versículo 7. E nossas almas nunca ficaram satisfeitas com as cascas deste mundo, que corre atrás de efêmeros prazeres. Nossas profundas aspirações e anelos só podem ser satisfeitos com uma renovada comunhão com aquele a cuja imagem fomos criados, Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todos podemos compreender a metáfora aqui empregada por Jesus, quando fala em fome. Por certo, alguma vez já experimentamos em nossa vida a dor profunda, as vertigens e o sentimento de desmaio que acompanham a fome intensa. Sabemos o que é experimentar a secura e o abrasamento da sede. Por isso, muito naturalmente, sentimos despertada nossa atenção quando ouvimos Jesus dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede. Mas que felicidade haverá na fome e na sede? Bem, para começar, podemos reconhecer que fome é sinal de vida. Os defuntos não sentem fome nem sede. A Bíblia diz que, por não sentir fome nem sede espiritual, você pode endurecer o seu coração como fez Faraó nos tempos do Velho Testamento. Ele é um dos grandes perigos ou enfermidades que podem assaltar a alma humana. Pelo pecado, você pode endurecer o seu coração contra Deus, ao ponto de perder todo e qualquer desejo de se voltar para Ele. Então, as Escrituras dizem:
Deus os entregou. Salmo 81, versículo 12 e Romanos 1, versículo 24. Se você sente alguma fome, por pequena que seja, por Deus em seu coração e pela justiça, isso é sinal certo de que ele não está de todo endurecido e ainda pode ouvir a voz e a mensagem de Cristo. É sinal de que você ainda está vivo e é sensível à voz do Espírito. Aqueles que não têm nenhuma inclinação para Deus e em nada anseiam pelo Salvador Jesus, nem têm sede das coisas do Espírito, estão mortos em seus delitos e pecados, e também são insensíveis aos estímulos do Espírito. São como defuntos e correm o perigo de permanecer num estado de letargia espiritual que finalmente leva à morte espiritual. Certo senhor me contou que uma vez quase morreu de frio no extremo norte da América. Suas mãos já não percebiam mais nada. Os pés ficaram amortecidos e sentiu forte vontade de se deitar no gelo e dormir quando foi escurecendo. O frio da morte se avizinhava, começou a pular e a correr vertiginosamente até estimular bem a circulação do sangue. Se não tomasse plena consciência de que estava a morrer e não fizesse algo no sentido de escapar da morte, teria morrido enregelado. Felizes aqueles que respondem ou reagem à voz do Espírito. Só eles podem esperar a fartura. A pessoa que sente fome é pessoa normal. Os doentes e mentalmente anormais recusam alimentar-se, mas quem é normal busca alimentos. Neste sentido é que há uma bem-aventurança no sentir fome. É uma reação natural. A pessoa normal também possui fome espiritual. Davi disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Isaías disse: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26, versículo 9. Você, ouvinte amigo, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para viver em comunhão com Ele, e o seu coração nunca se satisfará sem essa comunhão. Como o ferro é atraído pelo ímã, a alma em seu estado de fome é atraída por Deus. Ainda que você, como milhares de outros, sentir no seu estado pecaminoso que o mundo é mais sedutor e mais a seu gosto um dia, quiçá mesmo agora que lê estas palavras, verá que existe algo no âmago do seu ser que não se satisfaz com os encantos deste mundo. Então, como Davi, o salmista que provou as amargas seduções do pecado e as achou terrivelmente nocivas e nada satisfatórias, você virá a dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 61, versículo 1. O mal em muitos de nós está no fato de fazermos da felicidade a nossa meta, ao invés de buscarmos algo mais elevado, mais grandioso e mais nobre. A infelicidade é como a dor, é apenas o efeito de uma causa subjacente. Não se vence a dor sem primeiro remover a causa. A dor e a doença andam de braço dado. A doença é a causa, sendo a dor o efeito. A infelicidade é efeito e o pecado é a causa. Pecado e desdita andam juntos. No Éden tudo era alegria, paz e felicidade, enquanto lá não entrou o pecado. Depois a felicidade fugiu. As duas não podem coexistir. Que justiça ou retidão é essa que devemos desejar? Essa justiça a que Jesus se refere
nesta quarta beatitude é uma experiência religiosa? Será como um êxtase misterioso que experimentam só alguns poucos, cheios de emoções cataclísmicas e de sensações espirituais? Essa qualidade de experiência religiosa que não produz justiça ou retidão na vida de nada vale. Sou o último a menosprezar a importância de uma experiência religiosa definitiva, mas toda e qualquer exteriorização de religião que não crie em nós uma moral superior e um caráter semelhante ao de Cristo não serve para propósitos úteis e fará mais mal do que bem. Deus é santo e todo o esquema da redenção tem por alvo a santidade. Também esta retidão ou justiça a que Jesus se refere não é a execução meramente artificial ou mecânica de ritos religiosos. Jesus ensinou claramente a futilidade de o indivíduo se estribar em teorias religiosas sem praticar o cristianismo vital, quando disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. Também não se trata dessa moralidade abstrata e especulativa, tão comum e constante em nosso meio. Muitos combatem o pecado nas plataformas e tribunas, mas deixam de reconhecê-lo em suas vidas. Condenam o pecado no governo e na sociedade, mas o toleram em seus corações. É pecado aos santos olhos de Deus, tanto quebrar os votos matrimoniais, como para qualquer nação fugir às cláusulas de um tratado ou convênio. Que retidão é essa, então, a que Jesus se refere e deseja que busquemos como o sedento busca água? A Bíblia nos ensina que Deus é santo, reto e puro. Ele não pode tolerar a presença do pecado. Todavia, o homem escolheu desrespeitar as leis e ordens divinas. Disso resultou ser o homem chamado pecador. O pecado imediatamente quebrou a sua comunhão com Deus. O homem se tornou um ímpio, transgressor, impuro e imundo aos olhos de Deus. Um Deus santo não pode ter comunhão com quem é impuro, pervertido e imoral. Portanto, o pecado quebrou a amizade com Deus. Na Bíblia, o homem nos é apresentado como alienado de Deus, inimigo de Deus, um pecador que está contra Deus. O único caminho pelo qual o homem pode de novo travar amizade com Deus e achar a felicidade pela qual suspira é buscar possuir uma retidão ou santidade que o recomende bem a Deus. Muitos têm buscado se emendar ou reformar para ganhar o favor de Deus. Outros mutilam seus corpos e se torturam, julgando que assim podem ganhar o favor de Deus ou merecimentos a seus santos olhos. Outros mais pensam que fazendo penitências e vivendo uma vida bem moralizada poderão justificar-se diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que toda nossa retidão, ficando aquém do que exige o padrão divino, não passa de trapos imundos aos santos olhos de Deus. Há, assim, uma impossibilidade absoluta. Não podemos manufaturar a retidão, a santidade ou a bondade, que possam satisfazer a Deus. O melhor dos homens ainda é totalmente impuro aos olhos divinos. Lembro-me de ter visto um dia minha esposa lavando roupas dentro de casa. As roupas pareciam muito limpas e brancas, mas quando as colocou no varal pareciam sujas e manchadas, em contraste com a neve que caíra fazia pouco. Nossas vidas podem parecer às vezes moralmente muito boas e mesmo decentes, mas comparadas ou contrastadas com a santidade e pureza de Deus, são trapos sujos e cheios de manchas. Apesar de nossos pecados e impureza moral, Deus nos ama. Ele resolveu prover uma retidão para nós.
Essa a razão por que ele nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Você já pensou por que a cruz se tornou símbolo do cristianismo? É porque na cruz Jesus comprou a nossa redenção, ganhou e proveu uma retidão que não podíamos prover nem merecer. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Deus proveu, na base da fé, pela morte expiatória, a ressurreição de seu Filho Jesus, uma retidão que é imputada a todos aqueles que a recebem. Isto quer dizer que Deus perdoa todo o nosso passado de pecados e quedas e transgressões. Ele passa uma esponja no quadro negro em que estavam registrados os nossos pecados e ingratidões. Ele toma os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar e os remove de nós, tão longe quanto dista o Oriente do Ocidente. O Deus onisciente possui essa capacidade única que o homem não tem. Ele tem a capacidade de perdoar. O Deus da graça se esquece de nossos pecados e os tira completamente e eternamente de sua memória e nos põe diante de sua divina presença como indivíduos que nunca cometeram um pecado sequer. Na linguagem teológica, isso é chamado justificação. A Bíblia diz: justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Não nos é possível experimentar e gozar a verdadeira felicidade enquanto não estabelecermos essa amizade e comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus só a podemos ter através da cruz de seu Filho, Jesus Cristo. Deus nos diz: eu te perdoarei, mas só o farei aos pés da cruz. E diz ainda: terei comunhão contigo, mas a terei somente na cruz. Eis a razão por que nos é necessário ir à cruz, arrependidos de nossos pecados e cheios de fé no seu Filho, para podermos alcançar perdão e salvação. Retidão é algo que não possuímos como dom natural e é dom de Deus que deve ser recebido de maneira especial. É um pedaço do céu trazido à terra. A retidão do Deus homem é imputada a nós na justificação e na santificação, de maneira que essa retidão ou justiça é progressivamente implantada no coração do crente. É Deus partilhando conosco a sua natureza. Assim nos tornamos participantes da vida divina. Deus aqui nos diz que só aqueles que têm fome disso é que o receberão. Deus não obriga ninguém a comer desse maná celestial. Você precisa desejá-lo acima de todas as mais excelências. Você deve querer a Deus acima de todas as pessoas mais queridas. O seu anseio por Deus deve estar acima de todos os mais desejos. Isso deve ser como uma sede escaldante e como uma fome devoradora. Várias coisas existem que podem tirar de você esse apetite pela justiça ou retidão de Deus. Primeira, o prazer pecaminoso pode arruinar o seu apetite pelas coisas de Deus. Paulo teve algum tempo como seu cooperador nas lides do Evangelho, um jovem de nome Demas, por causa de seu apetite pelos prazeres do mundo, que era maior nele do que a sede por Deus. Ouvimos pouca coisa a respeito dele. Não obstante, o apóstolo Paulo escreveu toda a história dele em poucas palavras. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. 2 Timóteo 4, versículo 10. Muitos de nós não temos nenhum apetite pelas verdades espirituais por estarmos absorvidos pelos pecaminosos prazeres deste mundo. Estamos comendo demais as iguarias do diabo. Certa vez ouvi contar a história de um homem que passava por uma estrada. Atrás dele vinha um porco. Um amigo dele o chamou e perguntou como conseguia fazer com que o porco o seguisse.
Respondeu: Ora, muito fácil. À medida em que vou avançando, deixo cair um feijão verde e o porco gosta muito disso. Satanás vai caminhando pela estrada da vida, a derrubar seus feijões, e muitas criaturas humanas o vão seguindo para a ruína eterna. Segunda, a autossuficiência pode prejudicar a nossa fome de Deus. O homem mais vazio é justamente aquele que pensa que está mais cheio. Sai de mal a pior todo aquele que, atacado por uma moléstia fatal, pensa gozar de perfeita saúde. O mais pobre dos mortais é aquele que se julga rico, estando às portas da bancarrota. A Bíblia diz: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Aquele que vive cheio de si mesmo não tem lugar para Deus em sua vida. A autossuficiência pode arruinar o seu apetite pelas verdades de Deus. Terceira, o pecado escondido ou secreto pode levar você a perder o apetite pela justiça de Deus. Aquele pecado secreto que você cometeu custou alguma coisa. Você sempre acha que ele já nunca mais será revelado ou descoberto, mas o remorso de o haver cometido permanece em seu coração, e aqueles maus sentimentos que você abriga em seu peito contra o seu vizinho, e aquela vez em que você deixou de perdoar o parente que o ofendeu, no coração que está cheio de maldade não há lugar para Deus. O ciúme, a inveja, os preconceitos e a malícia lhe roubarão o apetite pelas coisas do espírito. Quando a sua vida está cheia de cascas de preconceitos e de palhas de ressentimentos, você não poderá sentir sede de retidão. Se você consentir que Satanás lhe enche o coração com suas rações e alimentos, você não desejará o maná celestial. Quarta, a negligência ou desatenção para com a sua vida espiritual pode também lhe roubar o apetite pela retidão de Deus. Todos os cristãos creem em Deus, mas poucos têm bastante tempo para Deus. Preocupam-se demasiado com seus afazeres diários e quase não acham tempo para ler a Bíblia, para orar e pensar no seu próximo. Muitos deles perderam o espírito de um discipulado zeloso e entusiasta. Se perguntarmos a muitos se são cristãos, certo responderão: penso que sou, ou espero ser. Vão à igreja na Páscoa, no Natal ou na passagem do ano, mas a verdade é que dão muito pouco tempo para Deus e para as verdades cristãs, excluíram Deus de suas vidas. A Bíblia nos exorta a que nunca nos descuidemos de nossa alma. É possível a criatura humana endurecer o seu coração e fazer mirrar a sua alma a ponto de perder todo o apetite pelas coisas de Deus. Essa fome que você deve sentir é o desejo de andar sempre retamente para com Deus. É ter plena consciência de que toda busca de paz e felicidade é vã quando deixamos Deus fora de nossas cogitações. É admitir toda a sua futilidade, inutilidade e desvalia e entregar-se completamente à vontade de Deus. Como o apóstolo Pedro, que andou por sobre as ondas da autossuficiência e percebeu que elas não o aguentavam. Clamamos: Mestre, salva-me, que vou perecendo. Como o filho pródigo que experimentou as iguarias de Satanás numa cidade longínqua, percebemos que as coisas do mundo enchem, mas não satisfazem. E é compreendendo bem a nossa necessidade real que exclamamos: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, trata-me como a um dos seus empregados. Lucas 15, versículos 18 e 19. A volta do filho pródigo começou quando, no chiqueiro, disse:
Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15, versículo 17. No mesmo instante em que sentiu fome, Deus começou a pôr a mesa para a reunião espiritual. O que o pródigo mais desejava era reconciliar-se com o Pai, e não tanto matar a fome física. Também não devemos buscar como finalidades únicas sermos bênção, nem deve ser o nosso alvo apenas ter experiências ou ver respondidas as nossas orações. Tudo isso é completamente natural do fato de se andar retamente com o Pai Celestial. Deus, como o Pai do pródigo, diz a todos quantos têm fome e sede de justiça: Filho, tudo o que tenho é teu. A chave da satisfação espiritual é andar retamente com Deus. Quando, pela fé, nos mantemos no lugar de filhos de Deus, as riquezas de Deus passam a ser também nossas. A abundância de Deus é também nossa, e o seu poder também é nosso. Quando se restaura essa verdadeira relação entre nós e Deus, a felicidade, o contentamento e a paz crescem naturalmente e são os frutos naturais dessa amizade restaurada. Você pergunta: como poderei começar? Que devo fazer para isso? Jesus disse: você precisa converter-se. O vocábulo conversão significa dar meia volta, mudar a mente, voltar atrás ou voltar. É a ação humana pela qual expressa o pecador o desejo de mudar o curso de sua vida, de se voltar para Deus e viver de acordo com a lei divina. Isso inclui confissão do seu pecado a Deus, renúncia de seus pecados, abandono dos erros e maus costumes e pecados, e aceitação de Cristo pela fé. Quando se faz isso, com sinceridade, vemos que há nisso tudo a ação de Deus, que é a regeneração ou o dom da vida espiritual pelo Espírito Santo. Muita gente, porém, imediatamente diz: creio em Cristo, na igreja e na Bíblia. Não basta? Não, não basta, não. Você precisa receber a Cristo. Posso ir até o aeroporto. Reservei lugar no avião e trago no bolso a passagem. O avião já está de partida. É um avião grande e poderoso. Sei que me levará a meu destino. O alto-falante do aeroporto chama os passageiros 3 vezes, desejando-lhe boa viagem. Deixo de tomar o meu lugar. Eis que se fecha a porta do jato e ele toma o lugar na pista indicada e decola. Não estou no avião. Por quê? Criei no avião, mas deixei de embarcar. É justamente isso o que faz muita gente. Você crê em Deus, em Cristo, na Bíblia e na igreja, mas na verdade tem deixado de receber a Deus em seu coração. A sua crença tem sido, quiçá, coisa impessoal e especulativa, e você não tem confiado só e inteiramente em Jesus. A Bíblia nos diz que no instante em que o recebemos, nascemos de novo. Então, a natureza de Deus entra em nossa alma e nos fazemos filhos de Deus em inteira e perfeita comunhão espiritual com Ele. A isto é que podemos chamar a relação vertical, a afinidade perpendicular entre Deus e o homem. De modo absoluto, é o primeiro passo para a felicidade. De nada valerá a você, ouvinte amigo, o resto desta mensagem se não estiver absolutamente certo de que se arrependeu do seu pecado, de que recebeu a Cristo pela fé e de que já nasceu de novo. A relação vertical deve sempre preceder a horizontal. O nosso sustento, suprimento e poder vem do alto. O homem é como um ônibus elétrico, precisa estar ligado verticalmente com a força que vem de cima, antes de poder se mover horizontalmente. Precisamos estar virtual e poderosamente ligados a Deus para podermos, depois, andar em retidão diante dos homens. E, se isto é verdade, o inverso também o é.
Se andarmos mal com Deus, também andaremos mal perante nossos semelhantes. Existe uma lei no mundo das tonalidades musicais que diz que dois instrumentos afinados pelo mesmo diapasão estão afinados também um com o outro. Temos regra semelhante na matemática. Duas quantidades iguais a uma certa quantidade são iguais entre si. Assim, aqueles que estão afinados com Deus estão afinados entre si. Duas pessoas que amam a Deus amam-se mutuamente. Há um outro aspecto desta retidão ou justiça, pela qual nos devemos sentir famintos. É a retidão de uma existência vitoriosa na presente vida. No instante em que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele, pelo seu Espírito, passa a viver em seu coração. As Escrituras dizem: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. Você pode não ver a Jesus com os olhos da carne, poderá não senti-lo com suas emoções, mas a verdade é que ele aí está. Você tem que aceitá-lo por fé. Este aspecto da retidão, porque devemos aspirar com funda ansiedade na linguagem teológica, é chamado santificação. Não deixe que este vocábulo o assuste. Ele significa separado ou limpo. Num sentido, a santificação é instantânea. No momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo entra no seu coração. Também há um sentido em que a santificação é progressiva. Você cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ser cristão implica mais do que conversão instantânea. É também um processo diário pelo qual você cresce dia a dia na semelhança a Jesus Cristo. Quando você se inicia na vida cristã, começa como um bebê que inicia a sua vida física. Você precisa então ser alimentado com os rudimentos da Bíblia e gradativamente aprenderá a andar na vida cristã. A princípio, aprendendo a andar, sofrerá quedas e cometerá muitos erros, mas irá crescendo. Todavia, há muita gente que parou de crescer, continua a ser em sua vida como bebê espiritual. Temo que tal experiência seja muito comum em nossos dias. Talvez seja mesmo o caso do amigo ouvinte. Você lembra bem o dia em que entregou a Cristo seu coração e vida? Você estava confiante e esperava grandes vitórias. Como lhe parecia então muito fácil ser mais que vencedor por Cristo, que tanto nos ama, dirigido e chefiado por Jesus, o divino capitão, que nunca perdeu uma batalha. Como poderia você pensar em derrota? Todavia, para muitos de vós, quão diferente ha sido a vossa experiência. Tendes alcançado poucas e fugazes vitórias, e as derrotas têm sido muitas e desastrosas? Você não tem vivido como acha que devem viver os filhos de Deus. Como bem diz a senhora Anna Whittle Smith, você tem sido, talvez, clara compreensão das verdades doutrinárias, mas não tem entrado na posse de uma luz e poder. Você, em sua vida, crê em Cristo, tem falado dele e o tem servido, mas ele não está enchendo a sua vida toda hora. Você achou em Cristo aquele que o salvou do castigo do pecado, mas ainda não achou nele o Salvador todo-suficiente e todo-poderoso. Talvez você tenha perdido a alegria e o entusiasmo da vida cristã. Talvez haja em seu coração apenas uma brasa mortiça daquilo que foi poderoso incêndio por Cristo. No âmago de sua alma, você talvez sinta que a sua experiência não é uma experiência segundo as Escrituras sagradas. Através dos anos, parece que você só pode esperar do seu cristianismo uma vida de futuras derrotas e descalabro, caindo aqui, arrependendo-se ali e principiando
de novo para cair outra vez. Lemos nas Escrituras que a igreja primitiva vivia cheia do Espírito Santo. Não tinha um templo, nem Bíblia, nem carros, nem trens, nem televisão, nem rádio. Não obstante, revolucionaram o mundo por amor a Cristo. Inauguraram, sim, um movimento espiritual que abalou os próprios fundamentos do Império Romano. Eram jovens, vigorosos, viris, poderosos. Viviam cada dia de suas vidas para Cristo. Sofreram grandes perseguições e até mesmo a morte, e tudo venceram alegremente pela sua fé em Cristo, o que explica em parte as grandes incursões comunistas no mundo odierno. É o fato de muitos supostos cristãos estarem falhando em sua vida cristã. Não estão vivendo à altura dos padrões e modelos apresentados por Cristo. Urge, pois, que nós cristãos deste século levemos à palma os comunistas, propagando, proclamando e vivendo melhor o nosso cristianismo. A grande multidão de incrédulos se mostra confusa ao notar as tensões, lutas e animosidades que existem dentro das comunidades religiosas e também entre elas. Ao invés de uma igreja dinâmica, progressista, poderosa e centralizada unicamente em Cristo, vemos divisões, mesquinharias, querelas, invejas e preguiça espiritual ante esse mundo que está à beira do abismo. A grande necessidade da cristandade de nossos dias é esta: cristãos que aprendam bem o segredo da vitória diária sobre o pecado. Milhares de cristãos trazem grandes lutas dentro de seus corações. O próprio apóstolo Paulo falou dessa luta, quando disse que desejava muito agradar a Deus, mas dentro de si mesmo não encontrava forças para fazer isso. Aquelas coisas que não queria fazer, ele as praticava, e não fazia aquilo de bem que tanto desejava fazer. Quase às portas da confusão, o apóstolo então exclamava: quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 24. Mas já no versículo seguinte, ele nos dá a resposta a essa pergunta de grande importância, assaz aguda e empolgante, quando afirma: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, versículo 25. Cristo pode ser o nosso libertador. Muitas pessoas perguntam: por que será que eu, sendo cristão, faço essas e aquelas coisas? E por que deixo de fazer aquelas que devia fazer? É que muitos falam em o nome de Cristo e se dizem cristãos, mas estão vivendo em derrotas contínuas. Têm mãos sujas, lábios impuros, línguas mordazes, pés conspurcados, pensamentos e corações emporcalhados, e não obstante se intitulam de cristãos. Falam em Cristo, frequentam templos cristãos, tentam orar, e bem sabem que existem coisas que em suas almas que não são retas nem justas. Não alcançam essa vitória completa e constante que lhes é prometida nas Escrituras. Seu rosto não tem aquela radiância do Evangelho. A primavera desertou de sua vida, extinguiu-se o fogo que traziam dentro de sua alma. Mas olhando para os que o cercam, você percebe que há pessoas que estão vivendo de maneira bem diferente. Isso se vê claramente no rosto delas, no modo por que falam e andam, produzem o fruto do Espírito, e você apenas vislumbra a vitória. Muito raro você tem um dia em que pode dizer que foi de vitória sobre a tentação, e logo recua para os velhos hábitos, e passa a desejar e ansiar pela retidão na vida de cada dia. Há outros cristãos que parece que nunca realmente aprenderam a verdade bíblica da separação.
separação de pensamentos impuros e de costumes condenáveis. Há muitos cristãos que pouco aprenderam a respeito da vida devocional diária. Certa vez, um agente policial me perguntou qual o segredo do viver vitorioso. Respondi-lhe que não existe para tal uma fórmula misteriosa ou mágica. Se há um vocábulo que nola descreva, é a palavra renúncia ou rendição. A segunda palavra que eu diria seria dedicação ou devoção. Nada pode tomar o lugar de uma vida devocional diária com Cristo. A sua hora tranquila, o seu tempo de oração, o tempo que você gasta na leitura e meditação da palavra de Deus. São coisas absolutamente essenciais a uma vida cristã feliz. Não há possibilidade de você ser um cristão feliz, dinâmico e poderoso se não andar diariamente com Cristo. Infelizmente, mesmo entre cristãos, a conversação gira sobre assuntos comparativamente banais ou materiais. Com suma facilidade podemos dizer por quantos gols uns clubes de futebol venceram os outros, mas só sabemos citar de cor o texto de João 3,16. Conversamos muito sobre nossas casas e carros e televisão, mas continuamos a ser uns ignorantes das coisas de Deus. Se um moribundo nos bate à porta, talvez nos sintamos incapazes de levá-lo a Cristo através do seu problema. No intelecto e nosso espírito estão acostumados à pobreza de pensamentos elevados e sérios, e daí o fato de nossas conversas não passarem de meros bate-papos. A nossa conversação diária, quando nos encontramos, seja no escritório, seja na roça, seja na fábrica, deve girar sobre as coisas de Deus. Devemos trocar ideias a respeito dos pensamentos e bênçãos espirituais que hajamos recebidos da leitura diária da Bíblia. Não nos basta ter feito nossa pública profissão de fé ou tomado uma decisão firme por Cristo perante o pastor, ou esperar caminhar com êxito no resplendor dessas experiências pelo resto de nossa vida. Sendo humanos, precisamos sempre rever e renovar nossos votos e concertos com Deus. Precisamos fazer inventários da rota percorrida e nos submeter a periódicos exames de saúde espiritual. Cristo hoje está chamando os cristãos para se purificarem, se dedicarem, se consagrarem e se entregarem inteiramente a Ele e ao serviço do próximo. Isso fará enorme diferença entre o sucesso e a derrota na sua vida espiritual. Fará diferença entre ser ajudado e ajudar a outros. Fará diferença nos seus hábitos, na sua vida de oração, na sua leitura da Bíblia, nas suas dádivas, no seu testemunho e no seu serviço na Igreja de Cristo. Esta é a hora de decisão para todos os cristãos. Não obstante, muitos de vós perguntam: como posso começar? Sugiro-lhe que faça uma lista de todos os pecados de que você tem plena consciência. A seguir, confesse-os todos a Jesus e esqueça-os, recordando que Jesus Cristo perdoou todos eles. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, depois de confessar todo e qualquer pecado conhecido em sua vida, entregue nas mãos de Jesus todas as áreas da mesma. Entregue-lhe e confie-lhe a sua namorada, o seu namorado, a sua família, o seu ganha-pão, a sua carreira, suas ambições, a sua alma e também os pensamentos mais íntimos e as profundezas do seu coração. E renda tudo isso a Jesus. Não deixe de lhe render coisa alguma. Entregue a Cristo de modo completo e sem reserva os seus olhos, ouvidos, mãos, pés, pensamentos e coração. Daí, pela fé, creia firmemente que Deus aceitou a sua rendição incondicional.
O apóstolo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Podemos, na verdade, nos dar como inteiramente mortos para o pecado. A Bíblia nos diz que podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou e ama. Tenho tido o privilégio de conhecer o que significa amar nos caminhos de Cristo. Oh, que experiência empolgante e alegre é a gente acordar pela manhã e perceber a presença de Cristo no quarto de dormir. Que maravilhosa e doce essa experiência de perceber à noite a paz de Deus, quando se vai para o leito e dormir aquele sono que só tem aqueles que conhecem a Cristo. E que alegria é essa de andar na presença gloriosa e eterna de Cristo. O amigo ouvinte anela caminhar assim com Cristo? Quer ardentemente experimentar em sua alma tal alegria, paz, contentamento, renúncia e ventura? Deseja sinceramente produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança? Gálatas 5, 22 e 23. Você pode entrar agora mesmo nessa vida, neste momento, se estiver disposto a pagar o preço de uma rendição completa e absoluta. No instante em que você se render a Cristo, Ele, pelo seu Espírito Santo, enche o seu coração e a sua vida. Daí você pode confiantemente dizer: estou cheio do Espírito. Em primeiro lugar, lembre-se de que a vida cristã é vivida, tendo Cristo em você. Por isso, se Cristo não se apossar de tudo quanto você é e tem, será impossível a você ter uma vida cristã feliz e vitoriosa. Quando você deixar que Ele possua tudo quanto você é e o tem, Ele o encherá plenamente e produzirá em você o fruto do Espírito. É absolutamente impossível a qualquer pessoa manufaturar, gerar ou produzir a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Ele está, neste momento, pronto para entrar no seu coração com um dilúvio de bênçãos, se você lhe render e entregar cada setor de sua personalidade e vida. É o seu direito de primogenitura. Pleiteie-o, creia nesse direito, aceite-o. Ele é seu agora. Se essa é sua fome e sede, é certo que Deus então fará exatamente aquilo que prometeu realizar. Ele o fartará. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus tem cumprido sempre todas as promessas que fez. Ele o fartará agora, se você estiver suficientemente faminto para se render a Ele. Em segundo lugar, Deus o fartará, ou o encherá de sua justiça, porque o homem não tem nenhuma aspiração santa e nenhum desejo puro que não possam ser cabalmente satisfeitos. Só seremos perfeitos no pensamento, na palavra e em ações quando formos glorificados no mundo vindouro. Mas as auras dessa glória e do caráter semelhante ao de Cristo são a herança certa do cristão no seu caminhar por este mundo. Somos cristãos e o mundo deve perceber de maneira bastante clara que, muito embora caminhando no meio dele, exala-se uma virtude celestial de todos quantos verdadeiramente amam e servem ao seu nome. Os homens anseiam por pão, e Deus envia o sol e as chuvas sobre os dourados campos de trigo. Este se transforma em farinha, e esta em pão, e assim o mortal mata a sua fome. Os homens anseiam por amor, e Deus acende o fogo dos afetos em outro coração, e dois corações se completam nos laços do santo matrimônio. O homem anseia por conhecimentos, e Deus suscita institutos de ensino, chama homens para que ensinem, e põe no coração de ricos o desejo de ajudar esses institutos com suas posses.
e assim os filhos dos homens veem satisfeita a sua sede de conhecimentos. As criaturas humanas desejam comunhão e amizade, e Deus lhes concede construir cidades onde podem partilhar de sua indústria, conhecimento e habilidades. Será que Deus pode suprir abundantemente o homem de inúmeras vantagens materiais e o deixa depois mirrar e morrer espiritualmente? A Bíblia diz: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, versículo 2. E diz ainda: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, versículo 33. Em terceiro lugar, Deus matará a fome e a sede daqueles que desejam a sua justiça, porque Ele ama o mundo com afeto eterno. Ele movimentou os céus e terra para nos remir. Será lógico acreditar que um pai gaste fortuna extraordinária para resgatar um filho seu e depois o abandone na hora em que ele tem fome e sede? O fato de o custo inicial de nossa salvação ter sido tão grande nos leva a crer que Deus, por certo, quer que tenhamos de tudo e com fartura, e que nada nos falte. O pai que ama seu filho nunca quer vê-lo passando fome e morrer à míngua. A Bíblia diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Esta promessa, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é de tal natureza que responsabiliza o homem diante de Deus e Deus diante do homem. A parte a ser desempenhada pelo homem é bem menor, é ter fome e sede. Se não desejamos de forma alguma a justiça, significa isso que resolvemos abrir nosso coração e vida para o pecado e os fechamos para a comunhão com Deus. Por mais sedutores e eletrizantes que sejam os acepipes e guloseimas que o mundo nos oferece, jamais poderão satisfazer as aspirações e desejos mais profundos e nobres de nossa alma. Só poderemos conhecer e gozar a paz e tranquilidade de coração quando admitirmos e confessarmos nossa devoradora fome de justiça, quando nos entregarmos a Deus sem reservas e de modo completo, e quando resolvermos em definitivo abandonar esses substitutos sintéticos que o mundo nos apresenta, para bebermos somente a água da vida. Amém.